Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje vamos ver um resumo de todos os artigos da Constituição. E o primeiro ao quarto artigo fala sobre os princípios fundamentais, o que é fundamental para que haja, assim, uma democracia. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e de livre iniciativa e pluralismo político. Lembrando que o pluralismo é um princípio que reconhece e valoriza a coexistência de diversas ideias, culturas, religiões ou grupos em uma mesma sociedade. Rejeita também pensamentos únicos, provendo o diálogo e a tolerância e é considerado um pilar essencial para a democracia e para o exercício da liberdade. O artigo 2º fala que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, e eles são executivo, legislativo e judiciário, mostrando assim que é como se fosse uma balança onde os poderes não pendem só para um. Artigo 3º. Objetivos fundamentais do Estado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir desigualdades, promovendo o bem a todos sem discriminação. Com certeza, se reduzisse as desigualdades, com certeza erradicaria a pobreza e a marginalidade. Artigo 4º. Princípios que regem as relações internacionais do Brasil: independência nacional, previdência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, igualdade entre os Estados, solução pacífica dos conflitos, entre outros. Artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, e garante direitos como... Esses direitos são muito importantes. Às vezes eles pedem essa lista de direitos, então é muito bom tentar gravar. É muito fácil, só que são muitos, né? Às vezes eles podem deixar faltando algum, mas é bom tentar guardar essa lista aqui. Os direitos são a vida, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade, a pessoa tem uma casa, né? Inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, liberdade de expressão, pensamento e crença, acesso à informação, direito à defesa e ao contraditório, proibição da pena de morte, tortura e de trabalho forçado. Esses direitos são aplicáveis a brasileiros e estrangeiros residentes no país. O artigo 6º ao 11 fala sobre direitos sociais. São direitos sociais? Vamos lá. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Perceber bem, a gente pode atrapalhar esse 6º com o 5º, né? Então é preciso tentar diferenciar o que é direito social. Diferenciar. São palavras fáceis, só pode ser que eles troquem, né, os direitos sociais pelos direitos normais. E atenção nessa situação. O artigo 7º regula os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, como salário mínimo, jornada de trabalho, quantas horas tem que trabalhar, férias remuneradas, seguro-desemprego, proteção contra demissão sem justa causa, liberdade sindical, entre outros. O artigo 8º garante a liberdade da associação profissional ou sindical. É proibida a interferência dos Estados na organização sindical. Então, pode ser criados sindicatos para
assim garantir seus próprios direitos, servidor, funcionário. Artigo 9º. Reconhece o direito de greve, definindo os casos e os serviços essenciais, onde deve ser mantido atendimento mínimo. Tá faltando o aqui, né, pessoal? Mas vocês conseguem entender. Artigo 10. Garante a participação dos trabalhadores e empregadores nas decisões e liberações que envolvam seus interesses. 11. As empresas com mais de 200 empregados devem permitir a eleição de um representante dos trabalhadores para tratar diretamente com o empregador. Artigo 12 ao 13, nacionalidade. 12 fala sobre brasileiros natos. Os nascidos no Brasil, de pai ou mãe brasileira, ou no exterior a serviço do Brasil, são chamados de natos. Brasileiros naturalizados são os que adquirem a nacionalidade por lei após cumprir requisitos legais. Tempo no país sem ter nenhuma falta grave, sem ter sido preso, né? Então, essas pessoas podem ser naturalizadas. Artigo 13. A língua oficial do Brasil é o português. O brasão e a bandeira, o hino nacional, são símbolos oficiais da República. Artigo 14 ao 16 são os direitos políticos. O 14 fala que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Define quem pode votar e ser eleito. Brasileiros maiores de 16, voto facultativo dos 16 aos 18 e maiores de 70, obrigatório entre 18 e 70 anos. Regra para elegibilidade, inegibilidades e condições de candidatura. Então, vai explicar um pouco sobre quem pode ser elegível, como é a condição de se candidatar. O 15 estabelece os casos de suspensão ou perda dos direitos políticos, condenação criminal definitiva, incapacidade civil absoluta, etc. Aqui vai explicar um pouco sobre quem pode se candidatar política no Brasil. Artigo 16. Alterações na lei eleitoral só vale para eleições realizadas pelo menos um ano após sua publicação, garantida a segurança jurídica. Artigos 18 e 19. Organização política e administrativa. No artigo 18, os entes federativos têm autonomia política, administrativa e financeira. Os limites territoriais podem ser alterados mediante a lei complementar e consulta prévia à população interessada. Novos territórios, novas cidades, novos estados, sem antes consulta à população. É feita também uma lei complementar. 19. É vedado à União, Estados, Distrito Federal e município. O que é vedado? O que não pode ser feito? Estabelecer cultos religiosos ou subvenciá-los, recusar fé a documentos públicos ou criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Lembrando que um documento público é soberano, né? Não se pode recusar. Não deve haver discriminação de brasileiros, nem ter preferência entre si. Artigos 29 ao 31 dos municípios. O artigo 29 está falando dos municípios, né, pessoal? A organização do município terão lei orgânica aprovada por 2/3 dos vereadores, eleição do prefeito e vice-prefeito para mandato de 4 anos e a Câmara Municipal como órgão legislativo do município. Artigo 30. Competência dos municípios. A competência é legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, organizar os serviços públicos, manter o ensino fundamental e a educação infantil e promover a proteção dos patrimônios históricos, cultural, entre outras. O artigo 31. A fiscalização contábil, orçamentária e financeira dos municípios é feita pela Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O artigo 37 ao 41 fala da administração pública. Artigo 37
princípios básicos, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que esses princípios básicos também é muito importante levar para a prova para poder identificá-los. Proibição de nepotismo, remuneração compatível com função e responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiro. Nepotismo não pode de nenhuma forma, né? E lembrando que se ocorrer danos em um serviço público, com certeza o Estado ele deve reparar os danos. O artigo 38, regras para acumulação de cargo público, só é permitida em caso específico, como 2 cargos de professor ou um outro técnico e um científico. Um enfermeiro pode ser enfermeiro e pode ser um professor numa faculdade. Então, são cargos que eles podem combinar entre si. O artigo 39 define as regras do regime jurídico dos servidores públicos, direitos e deveres e o plano de carreira. O 40 trata da previdência e aposentadoria dos servidores públicos com base em contribuição e critérios da idade e tempo de serviço. Por último, 41, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo adquirem estabilidade após 3 anos de exercícios mediante avaliação de desempenho. Trabalhando corretamente, também haverá todo ano medida de avaliação de desempenho. Se for tudo bem, aí a pessoa se efetiva após 3 anos. Então, pessoal, terminamos o conteúdo da Constituição. E agora nós vamos entrar no conteúdo de direitos administrativos. Eu havia feito o slide, mas eu não gravei. Então, por isso eu disse que já estava feito, mas não está. Vou fazer noções de direito administrativo. Espero que vocês tenham gostado, que esse resumo me ajude bastante no preparatório de vocês. Muito obrigada pela companhia e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.